Eu não vou para canto nenhum. Mas por enquanto eu não preciso dele, não. Então. Alô, tá me ouvindo bem, todo mundo? Pessoal, eu queria imensamente agradecer primeiro o convite desta casa que se tornou uma casa irmã. E realmente eu fiquei muito emocionado, eu não sei nem se eu conseguiria abrir, por isso que eu estou tentando brincar um pouco, para tirar a emoção do choro, porque a música... Respira, porque é lindo aquele fundo musical. E vendo a capacidade de realização de vocês, assim, é constrangedor, né? Porque a gente vê tanta gente com tanto potencial e subutilizado. A gente poderia fazer muito mais. E nós não fazemos porque a gente não se coloca a serviço da vida. Você vê que quando eles começaram como um grupo de estudo. De repente se torna uma casa espírita, gente. Aí eu fico olhando, meu Deus, que potencial, né, que a gente tem, não imagina que tem. Começa de um grupo de estudo, aí tem uma sala aqui do lado, que eu fiz palestra aqui do lado, né? Aí não tinha ar-condicionado, abafamento retado, aí de repente era um ventilador e aquele barrufo quente, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu venho depois de um tempo, me convidaram de novo, e aí eu vejo uma sala dessa linda, climatizada, as pessoas tudo com um padrão de como é que fala, de vestimenta. Eu digo, meu Deus, como a gente pode realizar coisas que a gente nem sequer imagina, né? E de repente a gente se coloca naquele lugar de pessoa que quem sou eu para fazer? É mover-se no fluxo da vida. Quando a gente se move com a vida impulsiona, porque nós não estamos aqui para ficar se divertindo apenas e nem ficar como se fosse sendo tratado no hospital. A gente tem também que criar as nossas realidades a partir das escolhas. Eles fizeram escolhas, e as escolhas eram de levar consciência e vida para o planeta. E mesmo que seja um pequeno núcleo, uma pequena esfera, já é um ponto de luz que nasce aqui em Lauro de Freitas, junto com outros centros, e a gente vai gerando mais luz para esse planeta que está tão carente de iluminação. Mas a iluminação não se dá para fora, ela se dá dentro, quando a gente olha para os nossos movimentos internos, para nossas dificuldades, para nossas mazelas, para nossas inabilidades. E é ali, nesse contato com a sombra, no contato com aquilo que a gente ainda não quer revelar, que a gente pode revelar o divino que habita em nós. E essa é a proposta do tema que me deram, a saúde, sempre esqueço o tema, é saúde, na verdade, a saúde integral não, é a saúde, o segredo da saúde, porque eu sei que o tema do seminário é as terapias da alma, e aí eu fico o segredo da saúde. Será que eu tenho capacidade de saber qual é o segredo da saúde? Eu hoje já tenho mais ou menos noção do que seja o segredo da saúde, porque 23 anos trabalhando com a saúde humana, passando por vários campos do saber na área da saúde, vivenciando experiências as mais diversas, lidando no sistema público de saúde, lidando no sistema particular, lidando em hospitais, trabalhando em consultório, a gente começa a desvendar quais são os segredos da saúde. Porém, esses segredos, obviamente, eles estão tirando camadas do que seria a profundidade do que nós buscamos enquanto conceito de saúde integral. Por isso que eu fiquei com essa confusão. Os segredos da saúde para que possamos alcançar a saúde integral. Nós não vamos viver no mundo buscando, como estamos nós outros buscando, a saúde do corpo. A gente vai entender que a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição sobre saúde, e aí as obras que eu vou apresentando a vocês, para que vocês depois se debrucem, como eu sempre faço. A minha referência maior foi o livro de Andrei, que é Cura e Autocura. Esse cara é um cara, eu amo esse rapaz, né? Eu já tive contato com ele algumas vezes lá em Minas, a gente já foi fazer seminários de constelação familiar, porque ele também, além de médico homeopata, ele é constelador. E a gente tem um privilégio aí desse de conviver um pouco na presença dele. Tivemos um momento que almoçamos juntos, ele nos levou no consultório, autografou meus livros. Aqui tem a Flávia Deise, o meu abraço afetuoso, na alegria de partilhar o conceito médico espírita. André Moreira, em 17 de março de 2020, foi quando eu estive presencialmente com ele. E eu recomendo que vocês leiam essa obra dele, mas não só leiam a obra, como vocês também podem ver o seminário que me embasou para fazer a palestra. É claro que não é só o seminário, as obras que a gente vem tendo acesso ao longo do tempo. E essa semana eu também tive o prazer de terminar mais um livro pela segunda vez de Joana, que é esse livro chamado Paz, Encontro com a Paz e a Saúde, um dos livros da série psicológica dela,
e por incrível que pareça, acabei de ler essa semana e o tema da saúde estava aqui dentro. Não era à toa que estava no meu campo isso. Semana passada, eu terminei esse livro de Deepak Chopra, olha o nome, Você é a Sua Cura. Ele tem um livro primeiro que abriu a série, que é Super Cérebro, depois Super Genes, e aí depois esse daqui que nós lemos com o grupo de leitura, Você é a Sua Cura. 7 passos para turbinar a imunidade e ter saúde a vida inteira. Ele escreveu Deepak com o Rudolf Tanzi, que é um médico neurologista de Harvard, e Deepak Chopra é um médico endocrinologista indiano, que dispensa comentários, né? Ele é um dos grandes precursores da medicina integrativa, da medicina holística, e se vocês lerem as obras dele, vão se deliciar com a literatura que é a literatura que eu acredito que é o modelo que nós estamos avançando na abordagem saúde e doença. Mas tem também o livro de Alírio Cerqueira Filho, um outro médico também, terapeuta de regressão, terapeuta transpessoal, homeopata, saúde espiritual, lá de Mato Grosso. Então as obras dele são muitas que ele escreve sobre saúde, tem um livro dos chakras e por aí vai. Tem um livro de Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, que vai falar sobre saúde, Andrei cita, mas também tem o Ser Consciente, que fala de muitas coisas sobre saúde, e os temas aqui também da série psicológica, vale a pena vocês se debruçarem. Livros fora da literatura espírita, como esse, dessa Christiane Page, Anatomia da Cura, ela vai trazer informações sobre os chakras, os níveis de energia, o corpo astral, o corpo mental, o corpo búdico, e mostrando como a abordagem da cura não pode prescindir desses vários níveis que nós somos compostos. Nós somos compostos não meramente de uma argamassa de células. E quando a gente vai olhar o ser humano na perspectiva biológica, a gente reduz o processo de caminho da cura. A gente não consegue ter os segredos da cura sendo revelado quando nós fomos debruçando na ciência que está aí materialista apenas na argamassa de células. Não vai desvendar. Não tem como você continuar devassando o corpo físico somente e querer acreditar que vai encontrar o caminho da cura apenas olhando a biologia. Mas eu não estou dizendo que a gente não deva olhar para a biologia, porque nós somos espíritos expressando-se nessa realidade da terceira dimensão num corpo físico. Então a gente não pode achar que por sermos um espírito imortal, num corpo, conduzindo esse corpo, vamos prescindir do cuidado com o corpo e vamos somente olhar para o espírito, ficar meditando, ficar apenas fazendo leituras de obras espirituais e deixar a negligência do corpo material em terceiro, quarto, quinto plano. Não é sobre isso. Mas também não é sobre dar total prioridade ao cuidado com o corpo físico e prescindir do cuidado com os outros níveis que são aquilo que nos compõe. É esse o grande equívoco da nossa visão de saúde. Eu tive o prazer de fazer uma residência, como foi dito, na Universidade Federal, no ISC, no Instituto de Saúde Coletiva e Medicina Social. Foi uma riqueza muito grande essa residência, porque era multiprofissional. Eram os fisioterapeutas, com os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e outras. Eram 8 categorias, farmacêuticos. Éramos 8, durante 2 anos, 5.000 horas de prática, recebendo bolsa da residência para trabalhar no sistema de atenção básica, que é a especialização em medicina social, com ênfase no programa de saúde da família. Isso me deu o título de sanitarista, ou seja, quem tem um olhar sobre a saúde pública. Participei de todo o processo de treinamento das equipes do PSF de Salvador, fui facilitador das equipes do PSF de Madre Deus, de Itaparica, de Alagoinhas. A gente passou pelo nível central na Secretaria Estadual de Saúde, passei pelo o nível intermediário de complexidade, de alta complexidade, que foi o CEPRED, fazendo lá experiências de internato. Fiquei em Alagoinhas, na Prefeitura de Alagoinhas, internado lá, dentro da burocracia do sistema, de como é o sistema de encaminhamento, e nós vamos percebendo que se nós não tivermos esse olhar abrangente, lá foi que eu tive essa abertura para ver as ciências sociais em saúde, as políticas públicas, a educação em saúde. Não há como focar a saúde humana apenas na biomedicina. Não tem como reduzir o ser humano na sua abordagem apenas à mera neuroquímica. E esses autores me deixam muito feliz, porque eles são pessoas das ciências duras, com artigos publicados em revistas indexadas, e já começam a trazer um novo paradigma, o paradigma da consciência. Se nós não tivermos o paradigma da consciência, nós estamos reduzindo o sujeito a meramente um cérebro, como se fosse ele o produtor da consciência. Muda toda a perspectiva de análise quando vocês entendem que a consciência é que vai gerar o cérebro.
Olha como muda o paradigma. Se os estudiosos, como tantos que eu li o ano passado, tive o privilégio, graças a Deus, de voltar ao presencial com André Luiz Peixinho, que é a minha referência intelectual e sempre será, porque além de ser aquele que eu acompanho há 23 anos na FEB, foi meu professor, meu preceptor na residência em Medicina Social. Ele e a Eleonora Peixinho. Eleonora Peixinho como um tratado de clínica médica, porque ela é um tratado de clínica médica ambulante. Nós dizíamos que ela era um Cécio. Quem estuda a área de saúde sabe que o Cécio é o livro que a gente estuda na área de medicina e na área da clínica, né? E ela é um tratado de clínica médica ambulante à nossa disposição, e eu convivo com ela há 23 anos. Todas as segundas-feiras, com aquela pessoa tão tranquila, que é realmente aqui, não é uma conquista, porque se fosse uma máscara já teria caído em 23 anos. Então a serenidade no grupo de meditação às 6 horas, e agora Peixinho voltou para o encontro presencial, e eu estava ávido do contato presencial com ele. Sabe, o discípulo que quer falar com o mestre e que não está tendo contato, que a pandemia afastou, ele idoso, ficou em casa fazendo lives só virtuais, e eu querendo trocar as leituras que eu venho fazendo, e eu não estava tendo a oportunidade de conversar com aquele que foi o meu mentor intelectual, que me motivou a ler tantos livros como eu tenho lido hoje. E aí eu comecei a ler, digo, cadê Peixinho? Cadê ele para eu conversar, para eu trocar? Peixinho, eu li sobre isso, um autor tal, o que, é que você acha? Esse daí é bem complexo, viu? Você conseguiu tirar alguma coisa? Eu digo, não, Peixinho, eu viajei. Ele, poxa, ainda bem, porque eu estava realmente me sentindo um ameba diante da leitura desse autor, que é Gurdjieff, busca de um fragmento. Eu também não entendi muita coisa não, ele disse isso, eu digo, oh meu Deus, obrigado, porque ele leu o livro, diz, parece que o pensamento daquela região lá, do leste europeu, né, Ucrânia, Rússia, o autor Gurdjieff é citado por Joana várias vezes, mas os livros que eu li dele, que foi de Ouspensky, que escreveu sobre Gurdjieff, eu não consegui entender quase nada. Eu me senti uma pessoa assim, meu Deus, o que é que eu estou embotado aqui, eu estou lendo isso aqui, não tá entrando. E louco para conversar com o Peixinho, quando eu pergunto ele, Peixinho, aí? Não, esse também aí, eu digo, oh, que graça, porque um cara desse, genial, que leu 4.000, 5.000 livros, diz que leu o livro e não compreendeu, eu digo, então eu não me sinto tão assim. E aí eu comecei a trocar com ele, falando sobre os autores, aí eu trouxe Damásio. Claro, a gente numa conversa íntima, a gente entendeu que ele realmente, por mais que seja um neurocientista de ponta, mas ele não consegue conceber a consciência. Ele se debruça no devassamento do cérebro e tenta explicar a consciência a partir do cérebro, como se o cérebro criasse a consciência. Qual é o ponto de partida que a ciência que nós hoje utilizamos para cuidar da saúde humana entende quando esses caras de ponta, que estão lá no topo da ciência materialista, trazem essas verdades, são referenciados, são chamados para entrevistas, só que o paradigma está equivocado. Ele diz que o cérebro que gera a consciência, que é o cérebro que gera a mente. Como é que a gente lida com isso? Aí toda abordagem neuroquímica, toda abordagem médica, biomédica vai ser pautada nisso. As diretrizes que as pessoas traçam como modelo de abordagem do sujeito é baseado nisso. Ou seja, são os medicamentos que atuam no cérebro para ajustar a neuroquímica cerebral e a partir daí a pessoa vai ficar calma, a pessoa será mais serena, a pessoa estará numa condição de harmonia. E isso é um ledo engano. Por que um ledo engano? Porque quando a premissa está falsa, os resultados que nós vamos absorver a partir da premissa vai estar equivocado. E por isso que nós vivemos esse grande caos com a saúde pública, com a saúde humana, apesar dos avanços que temos tido ao longo dos séculos. Nós não vamos negar isso, e aqui meu discurso não é sobre isso. É sobre olhar a saúde na perspectiva multidimensional, que é a perspectiva biopsico, sócio e espiritual. E quando a Organização Mundial de Saúde, em 1946, ela traz, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a definição de saúde, ela traz uma perspectiva que é bem abrangente e se torna até um tanto quanto muito interessante, tendo em vista que, até então, a saúde não era vista numa perspectiva tão ampliada. Ou seja, o que seria a saúde na perspectiva da Organização Mundial de Saúde? O completo bem-estar, é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Saiu do físico, colocou o psíquico e colocou o social. Que bom que abrangeu para esses níveis de complexidade e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Conceito avançado. Então, o que é que a Organização Mundial de Saúde considera como sendo a definição de saúde? Ela é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
Quando você vê essa perspectiva, o modelo da minha formação em medicina social, por isso que o nome da especialização era residência multiprofissional em medicina social, com ênfase no programa de saúde da família. Esse programa lindo do governo federal, que vocês que não trabalham na saúde pública não sabem o benefício que esse tipo de trabalho gera nas comunidades. Porque é lá na ponta onde as coisas acontecem. Nós estamos mal acostumados a acreditarmos que a saúde está na média complexidade e na alta complexidade. Falar sobre saúde é um lugar que eu realmente agora percebo que eu falaria uma manhã inteira. Eu pensei que eu não tinha conteúdo, mas quando eu começo a falar, eu vejo que emerge tanta coisa dentro de mim do que eu vivi, desde quando me formei em 2002 até hoje, que eu digo, meu Deus, eu já fiz uma grande trajetória, eu tenho que ter respeito, tenho que me respeitar no que eu digo, e às vezes eu digo coisas que não são aceitas, e eu não estou nem aí. Eu estou conectado com a outra proposta, e às vezes eu compreendo que há limitações na academia, o quanto eu enfrentei na própria academia. Eu era visto como um esotérico, um espiritualista esotérico. Como eu tinha Peixinho e Eleonora, professores da residência, e minha preceptora na fisioterapia, Helena Maia, elas tinham uma visão do meu olhar, que era um olhar integral desde a academia. Desde a graduação eu já tinha esse olhar, um olhar abrangente. Eu não reduzia jamais a saúde a mero corpo e uma argamassa de céu. Eu não conseguia. Eu fiz curso de reiki na época da faculdade, fui fazendo cursos de terapias energéticas, eu dava passe na Cobem, de vez em quando eu impunha a mão nos meus pacientes assim de mentira, estava no hospital, para ninguém ficar me dizendo, esse cara fica dando passe, está misturando o corpo, porque a gente fica com medo do julgamento dos outros. Só que eu sou disruptivo, eu sou desde sempre um pouco disruptivo, fora da caixa. Então eu entrava mesmo no hospital, paciente em coma, eu fazia os estágios no hospital das clínicas, eu ficava assim, ó, conversando com o paciente, ó irmão, eu vou lhe aspirar. Por quê? Porque um amigo meu, que era dentista, do Leopoldo Machado, Celso, se eu não me engano, ele ficou internado uma vez e disse que a pior experiência que ele teve quando o internado esteve em coma foi quando os fisioterapeutas iam aspirar para poder drenar o pulmão de secreção e botar a sonda no nariz. Aquilo ali, só o ruído já deixa agoniado. E eu fiz muito isso. Entrava pelo narizinho, depois aqui, se fizesse traqueostomia, aí o catarro saindo aqui. Ele me contou, Flávio, quando eu estive em coma por uns 15 dias, o pior momento que eu passava na UTI era quando os fisioterapeutas vinham para me aspirar. Eu estava lá no canto, lá, numa região, ele era médium, conversando com os benfeitores, enquanto o corpo estava lá, sendo tratado. Ele estava em desdobramento, que aí esses casos que a gente pode ver, morre ou não morre, vai para o plano espiritual ou volta para o corpo. E são conversas que devem ter no plano espiritual e de aprendizado. Se vocês não leram, leiam, que eu li também há um mês, que é Relatos de um Médico, de um Cirurgião. Eu não lembro agora, mas é um livro de um cara que traz um relato de experiência de quase morte. Ele fez uma meningite e que entrou em coma por 7 dias. E uma prova do céu. Relatos de um neurocirurgião, que viveu a experiência de vida após a morte. EQM. E ele, cético, incrédulo, materialista, completamente vocacionado ao entendimento de que a vida se resume à argamassa de células, viveu a experiência do desdobramento, ou melhor, do coma e o contato com entidades que ele nunca imaginaria. E viu que não tinha como dizer que era mera fantasia cerebral, fruto dos medicamentos que usava. Isso aí são falácias. Eu falo assim tranquilamente, só que eu não posso falar isso numa comunidade científica, mas temos hoje o nosso Alexander Moreira, que é um pesquisador lá de Minas, psiquiatra, que escreveu um livro que é Provas Científicas da Vida, também de fininho. Os títulos eu não consigo lembrar, porque eu tenho todo um banco de dados escrito, que é muito livro. Eu digo, eu vi isso aonde mesmo, meu Deus? Eu li em algum lugar, mas está em algum lugar na minha mente. Eu sei que está dentro da minha cabeça, em algum canto. Quem tem essa sensação de ler. Onde foi que eu vi isso? Foi no Ser Consciente, no Autodescobrimento, foi no Encontro com a Paz e Saúde? Ou foi no livro de Anatomia da Cura? Ou foi você a sua cura? Meu Deus, isso foi no Consolador? Você fica doido. Minha esposa às vezes nem quer ler, por isso, amor, eu não vou nem ler, porque eu esqueço mesmo. Ela diz assim, eu não sei, depois eu não lembro. Acaba de ler um livro, é isso mesmo, a sensação é essa, eu digo para vocês. Não pensa que você acaba de ler um livro e tem um conteúdo na mente, fica uma coisa assim meio que obscura. Eu digo, foi que eu li mesmo, acabei de ler o livro, eu digo, já esqueci. Mas em algum momento vem, aqui nessa palestra, por exemplo, tá vindo coisas desse livro, tá vindo coisas do Deepak, tá vindo coisas do Ser Consciente que estão aqui, no meu campo vibracional, no meu inconsciente profundo, que está captando informações, está sendo armazenado no HD, que é um HD que não está o tempo todo à disposição, eu posso clicar e acessar as informações, e ela vem à tona. Como isso pode acontecer? Silêncio, quietude e meditação.
Não é à toa o que vocês leem, está em algum lugar. Mas não queiram ler um livro e achar que vai estar com tudo na mente. Então esse médico vive essa experiência, e esse meu amigo, médium, dentista, que viveu, come e desencarnou já, falou isso, foi horrível a experiência. E aí eu falei, como é? Assim ele foi muito barril. Eu digo, tudo bem, vou fazer diferente. Aí eu chegava lá na UTI e ficava assim, ó, todo mundo lá, enfermeiros, médicos, os fisioterapeutas, eu conversando, ó, eu vou lhe aspirar, meu velho. Aí o cara é maluco, porque falando com um cara em coma, para eles, tá falando com o quê? Glasgow 3, Glasgow 4, na escala de Glasgow. Eu digo, olha, eu vou lhe aspirar, irmão, é pro seu bem, onde você estiver no além, fique tranquilo, que eu vou entrar com a sonda, e esse negócio faz uma zoada, que assim mesmo, eu fazia mente a mente, mas em alguns momentos eu chegava a verbalizar, que eu não tinha ninguém olhando, assim, eu conversava mesmo, para materializar a fala, né? E o cara lá. E eu digo, meu Deus, e agora eu vou entrar? Aí entrava, não sei os resultados, não me importa. Eu não tive depois como saber se ele desencarnou ou viveu, mas baseado num relato de um amigo que viveu a experiência e disse que era desagradável, eu vi, não, vamos cuidar disso aqui de uma outra forma. Essa perspectiva é uma perspectiva que você inclui as multidimensões do ser. Você vê o ser na sua perspectiva multidimensional. O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo búdico, as várias camadas que a gente não atua diretamente, mas temos já material de ciência, como homeopatia, que trabalha o terreno, eu sou acupunturista, trabalha no nível do duplo etérico, no corpo astral, Ayurveda, trabalha também os meridianos, os nadis e os chamados os doshas. Então a gente tem abordagens que hoje que contemplam. Só que a medicina hegemônica ocidental não considera, acha que são medicinas alternativas, que não têm o valor científico, são considerados pseudociências. E eu fico vendo essas pessoas falando, fico assim, oh meu Deus, eu lamento você. Eu digo, oh coitado, eu falo isso. E quando eu li Damásio, eu falei, oh coitado, eu falei isso para Damásio. Você não sabe quem é Antônio Damásio? Um grande neurocientista, mas eu fiz, oh, coitado, eu li o livro dele, O Mistério da Consciência, meu Deus, que esse cara, que esforço, coitado, assim mesmo, que esforço para explicar o cérebro, a mente e a consciência a partir do cérebro. Coitado desses caras, porque, não é coitado, porque eles têm uma contribuição muito grande para a matéria, mas não conseguem fazer a ponte de transição da matéria para a consciência. E aí resume isso, e a gente fica limitado. Então, quando a Organização Mundial de Saúde traz essa definição, a gente corrobora e diz, ok, avançamos, mas o que mais é possível, além do completo bem-estar físico, psíquico e social? E aí a gente vai ter essa forma de análise no livro Consolador, e no vídeo que nós fizemos de divulgação do seminário, Emmanuel vai ser perguntado por uma equipe, e ele dá a resposta mais profunda do que é a consideração sobre a saúde humana. A questão 95 do livro Consolador, eu vou ler para vocês. A pergunta foi: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Olha que resposta. Eu tenho mais ou menos de cabeça. É a perfeita harmonia da alma. O que é a saúde na perspectiva espiritual? A perfeita harmonia da alma. E para termos a perfeita harmonia da alma, às vezes faz-se necessário que hajam as moléstias e as enfermidades e as doenças, para que a gente harmonize a alma. Então, lendo Ipsis Literi, como está aqui, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos. Para a saúde física, é o que vocês estão fazendo. Todo mundo aí, a maioria é isso. É no oba-oba. A população lá fora, quero melhorar minha gastrite, quero melhorar minha rinite, quero melhorar minha faringite, quero melhorar minha flebite, quero melhorar minha epicondilite, quero melhorar minha bursite, quero melhorar minha tendinite, quero melhorar minha hepatite, eu quero melhorar meu câncer de mama, eu quero aquela música, né? O corpo ainda pulsa, do Titãs. Não sei o que, não sei a letra não. Então a gente fica cuidando dos sintomas. Só sintoma, cai pra dentro, toma aqui, toma um Rivotril porque melhora a ansiedade, toma aqui um Pantocal para melhorar o refluxo, toma aqui um Nexus para melhorar e tal coisa, toma aqui um outro remédio, um anel, toma anel, vai, Nel, né? Neuza, vai na Neuza, pronto, para que é melhor? Tô com dor de cabeça, toma Neuza, a Neuza alivia. Tô com dor na dor, tô com dor no corpo, eu e minha esposa aqui, tomo uns dois, todo quebrado, dois velho, eu com 51 anos, hoje ela com 48, vai fazer em junho. Jogando beat, aumentei, porque o óculos, né, eu boto logo, né, 48, adianta logo, amor, vai fazer 48 em junho, os dois velho, que tá já, eu sei que a velhice começa a se dar, desde quando chega os 30 anos, mais ou menos, a ciência diz, mas você já nasce, já vai tendo
a morte celular. Então eu e ela jogando beach tênis ontem, falei, menino, como se tivesse, a gente acha, porque olha bem, quando tá jogando beach tênis, acha que tá um garoto, a mente tá maravilhosa, o corpo não atende, aí vai pegar uma bola de forehand, ai, dói aqui, um backhand, oi, jogando quentinho. Meu amigo Edson também já vê lá, a gente posta direto no Instagram, que a grande febre de liberação de ocitocina para mim hoje é o beach tênis e o vôlei de praia, lá no meu condomínio. Então ontem eu joguei 1h30 de vôlei de praia, o velho aqui, de 50 anos. E eu tô falando com toda tranquilidade, eu tenho um quantum de energia vital que é só Jesus na causa. Essa energia que eu tenho aqui, que é avassaladora, você pode perguntar a ela fica em silêncio, mas a energia vai toda embora. Eu posso falar o dia inteiro e a energia está aqui. Porque energia não é só sobre falar muito, é sobre os pensamentos. Onde você mais consome energia e glicose é no pensamento. São as sinapses cerebrais. Se você fica com masturbações mentais, fazendo ruminações, que está nesse livro, está no outro também que eu li sobre o trauma. Se você fica em ruminações, você esvai sua energia toda. Vai embora na queima de glicose do dia inteiro e a energia vital vai assim, você pode ver pessoas caladinhas que não têm energia. Esse é um dos pontos. Mas podem ser outros também. Eu não, eu tenho energia que não acaba nunca. Meus pacientes falam assim, sua energia não acaba nunca. Um amigo meu que estuda física, colega de escola técnica, diz assim, Flávio, as pessoas falam bateria de Duracell, bateria de celular, ele estuda física, você é bateria nuclear, você é de satélite. Eu digo, como assim? Você é de bateria de satélite, nunca vi, desde a escola técnica ele me conheceu quando eu fiz química. Sabe o que é satélite? O satélite tem que ficar girando e não pode nunca a bateria desse bicho falhar. A sua bateria de satélite, cara. Eu falo para meus amigos, eles estudam na Unicamp, imagine, cabeção. Fez física na Unicamp, depois estatística. Sua energia eu nunca vi igual. E eu sei que eu tenho um quanto. Então você ter esse quanto de energia ficar dentro de mim, privando desse potencial. Então eu faço palestras, eu jogo beach tennis, eu jogo vôlei, eu faço natação, eu faço musculação, eu leio livros um atrás do outro, que é muita energia dentro de mim. Eu dou energia, aplico barras, aplico reiki, aplico passe, tomo energia. E vamos ficar como assim. Então quando eu ficava no hospital, eu ficava assim também, ó, doando energia, ó, dando um passezinho aqui, tirando o campo, porque é tanta energia disponível e hoje, entendendo a saúde na perspectiva mais global, eu tenho até 10h20, Jade. 10 para depois deixar 10 minutos para pergunta? Maravilha. Você me avisa quando faltar 10 minutos. 5, eu prefiro que você me sinalize com 10. Faz assim, 10, aí eu já vou reduzindo, para eu ir desacelerando. Depois 5, você faz assim de novo, e eu vou entregar para entregar no horário. Você faz assim para mim, viu? Eu vou olhar daqui de canto. Então, aí o que acontece? Essa perspectiva da saúde integral, eu estava falando sobre o quanto de energia, né? E eu não posso desviar nunca, porque vem um fluxo de ideias, se eu me perco, para voltar demora um pouco. Mas vamos lá. Então esse fluxo de energia está... lembrei. Com um modelo novo de abordagem da saúde, o segredo da saúde, eu estou em parceria, não em parceria, quem sou eu para ter parceria? Mas eu mandei 2 pacientes meus para o Dr. Sérgio Felipe. Vocês sabem quem é Sérgio Felipe. Sérgio Felipe é um dos caras que mais estuda pineal, que é um dos maiores estudiosos, apesar de não seguir carreira científica nem acadêmica, ele devassou a pineal como poucos que chegaram às lâminas dele e os estudos que ele fez, precisou ir para a Faculdade de Engenharia de Minas, para que os microscópios que ele precisava usar, não tinha na Faculdade de Medicina, ele usou de Engenharia de Minas para poder fazer as estratificações e análise das lâminas dos cérebros de pessoas que faleciam, e ele fazia o estudo da pineal, para descobrir os cristais de apatite e por aí vai. Vejam vocês. Como é bom saber que tem pessoas assim trabalhando, mesmo dentro da medicina, que eu entendo os médicos. Tem o CREMEB, tem toda uma exigência de você seguir os protocolos. Por isso que eu estou entrando no contato com vocês, no paradigma que está por trás. Porque médicos como Andréa Mascarenhas, como o Tiago, eles têm a visão que eu tenho. Só que eles estão ainda tendo que viver a realidade do conselho. Psiquiatra tem que abordar dentro da psiquiatria e se foge aquilo, o paciente complica, vai dizer, olha, doutor, você não seguiu as diretrizes do DSM, você não seguiu isso. Então ele é passivo de punição, ele é passivo de retaliação e de processo. Eu entendo isso. Então, se eles estudam na faculdade de medicina e que o paradigma é esse, eles vão se moldar o paradigma que ele foi formado. É diferente disso. Se esses cientistas, como eu citei, Damásio, têm o paradigma de um Deepak Chopra, de um Tanzi, que é da consciência, e de outros tantos psicólogos, fisioterapeutas, psicoterapeutas, que trabalham nessa perspectiva do espírito imortal, eles vão trazer para a academia a ciência que isso existe, e aí a formação dos profissionais serão condizentes com o modelo, eles vão ficar mais tranquilos para trabalhar. É óbvio que isso acontece. Só que o Dr. Sérgio Felipe ele é disruptivo.
Ele é um médico formado há mais de 30 anos, lá de São Paulo, formou na USP. E aí, minhas pacientes que chegam até a mim, que eu percebo que tem mediunidade ostensiva, eu digo, minha amiga, vai ficar gastando dinheiro comigo. Eu gosto de dinheiro, quem não gosta, mas eu não quero ganhar dinheiro dos outros, sabendo que meu trabalho tem um limite. Eu chego até aqui, eu não consigo avançar. Aí a pessoa quer ficar em terapia 1 ano, 6 meses. Digo, olha, eu estou usando todas as terapias integrativas, que eu sei que são boas para você. Porque, modéstia à parte, eu trabalho na perspectiva multidimensional no meu consultório. Não tem como eu dissociar o ser dessa multidimensionalidade bio, psico, sócio, espiritual. É integral. Não há como eu trabalhar só o físico, não há como eu só trabalhar a psique, não há como eu trabalhar só o energético e não há como eu ficar só achando que tudo é espiritual. É tudo junto e misturado. Vai pro corpo, cuidou do corpo, cuida da mente, cuida do energético, radiestesia, cromoterapia, reiki, barras de axis, acupuntura, tudo que a gente dispõe das partes energéticas. Mas tem o espiritual. Você está com encosto, digamos, eu não vou dizer na cara, mas eu sinto que a energia é a entidade. Está perturbando meu juízo. Eu estou atendendo, dizendo uma coisa e devolvendo o contraditório e me deixando incapaz de ajudá-la, ou de ajudá-lo. Eu digo, olha, eu não dou conta, tem muita energia aí de entidade. Quando é espírito, eu digo na cara, digo logo. É a psicoterapia do espírito. É o espírito no divã. Eu não tenho no divã, ou no divã, um modo de dizer que eu não trabalho com. Eu tenho divã, mas não sou psicanalista. Mas é o espírito na minha cadeira terapêutica. Eu não vejo ali o ser Jade. Eu não vejo o Diego. Eu não vejo Nissete Bruno, Fátima. Eu vou ver Nissete Bruno, espírito imortal, que vive o personagem Nissete Bruno, Fátima, diante de mim. Que abordagem eu faço? Só aquela biológica, relacionada à família, relacionada à genética, aos fatores sociais? Não. Eu vou abordar na perspectiva integral. E nessa perspectiva, essa paciente, para resumir, eu joguei, encaminhei ela, digo, olha, você precisa fazer uma consulta com o doutor Sérgio. Nunca mandei ninguém. Como tem dinheiro, tem como pagar, eu digo, aí pode. A consulta do rapaz é baratinha, é bem barata. R$ 1.600. 1.800. Então, no bolso, 50 minutinhos, 1.800 conto, né? Tá ótimo. E é online, eu sei. Aí ela foi porque foi presencial. Ela fez online primeiro, duas que podem pagar. Duas médios, ostensivíssimas, bateram cabeça, vai para psiquiatra e diz, você tem toque. O outro diz, você tem distúrbio bipolar. E o outro, depressão. Ele desconsiderou tudo. Nada disso. Eu já sabia. Só que eu não dou diagnóstico nosológico. Eu não tenho a formação para dar diagnóstico. Quem dá o diagnóstico nosológico é o médico. Só que chegam para a gente os diagnósticos assim. Não tem. Isso não existe. Porque eu entendo que eles têm o DSM, tem que seguir aquilo. Ele enquadra o sujeito num protocolo e que aquilo é o que ele tem como. Mas não é. Ali tem uma manifestação de um sintoma de um ser que está em desarmonia. E aí por isso que o Emmanuel vai trazer o conceito amplo e eu finalizo com esse entendimento de que é a perfeita harmonia da alma. Se você não está com a alma harmonizada, que a gente não consegue, é com uma felicidade que não é deste mundo, a gente vai viver várias encarnações para chegar a essa perfeita harmonia da alma, e aborda só na perspectiva neuroquímica, ela vai ficar sendo medicada com um psicólogo que tem uma visão junguiana, ou psicanalista, ou cognitiva comportamental, baseado numa análise que não vai chegar na profundidade do espírito imortal. A perspectiva transpessoal já contempla. Jung também avança um pouco, mas não tem essa perspectiva de reencarnação, apesar de dentro do modelo junguiano, tem pessoas que dizem que sim, Jung era um grande médium, por aí vai. Mas a gente entende que, quando eu pego ela e digo assim, ó, a energia é densa, capital campo, eu sentindo que minha mente estava obnubilando, eu sentindo rarefeito, eu digo, tem entidades manipulando seus fluidos, manipulando os meus, e sinto que você tem acúmulo de ectoplasma. Eu disse mesmo, ela não sabe o que é a produção de substâncias na mitocôndria, que quando não bem direcionadas, elas geram acúmulo, e esses acúmulos, para nossa visão e minha esposa, que somos da medicina chinesa, a gente vai dizer que são acúmulos de massa, de fleuma, e fleuma pode gerar o quê? Estase. Estase pode gerar miomas, cálculo na vesícula, cálculo dos rins e cânceres de mama e outros cânceres. Eu digo a ela assim, ó, você já está caminhando, tirou a vesícula, ela tirou, porque estava com as pedras e o médico que não quer esperar. Eu falei, tem como tratar isso pela via conservadora com os médicos que eu conheço. Mas se você quer meter o caminho, não, tá com muita dor para não fazer uma coledocolitíase e não fazer um grau mais de abdômen agudo, é melhor tirar logo. Ele pegou, retirou a vesícula. Aí beleza, nesse exame ela identificou que tinha também cálculo no rim, botou o duplo J. Olhe bem, rim, vesícula. Mas também viu que tinha miomas se formando. Ó, mioma, massas, e que isso são benignos. Porém, esses acúmulos podem gerar um câncer de mama junto com os conflitos que a pessoa enfrenta na relação com o marido, na relação com o pai, na relação com a vida. Então ele é um protocolo completo de uma média ostensivíssima com um grau de ectoplasma para doação de fluido de cura subutilizado.
acumulando no corpo dela mesmo. Aí Flávio diz isso e tudo bem, manda para Sérgio Filipe. Sérgio Filipe pega ela na entrevista online, 1800, manda fazer o eletro, mapeia a pineal e diz assim, olha, eu quero você em São Paulo, eu nunca vi uma mediunidade nos anos que ele trabalha no seu nível. É mesmo? Ela é. Eu quero você, pode vir em São Paulo? Posso. Foi há 15 dias e me mandou a mensagem, Flávio, ele disse tudo que você diz. Eu disse, pois é, mas você prefere pagar mais, 1.800? Porque a minha eu sou um Zé Ruela. Zé Ruela falando que é eu. Aí vai ouvir o Zé Ruela, vamos ouvir o cara que cobra 1.800, que tem uma vida de visibilidade, você consegue dizer, eu estou dizendo que eu estudo isso, eu sei, André Luiz, Evolução de Dois Mundos, eu vim estudando isso. Só que eu fico como ovelha negra, entre aspas, que não existe ovelha negra, né? Que isso não é legal, não é politicamente correto. Uma ovelha desgarrada, falando no meio de todo mundo, como eu disse no início na residência, era visto como um patinho feio. Ah, Flávio, esse Flávio é muito esotérico, os professores tudo doutor, nível 6 do CAPES, pós-doutor, nossos professores. Só que eu dizia assim, ó, e o espírito? Vocês não colocam na aula. Eu dizia assim, olha, vocês não estão contemplando o espírito. Aí pensa, os colegas todos. Um ou outro que tinha visão comigo, colava comigo. Eu digo, eu não tinha vergonha na cara, porque eu sempre fui assim. Aí eu ficava sendo persona não grata, vendo pelos professores como uma pessoa fora da caixa, mas eu falava o que eu acredito. Eu falava, professor, um dia vocês vão ver que a perspectiva de abordagem que a senhora tem como doutor em sociologia não é essa. As fronteiras irão se acabar, todas as pessoas irão se congraçar, porque a gente caminha para isso, para a multi-interação humana, sem barreiras sociais, sem barreira de nada. Ela olhava assim, que maluco é esse? Enfim, então eu ia dizendo minhas coisas. Então quando o Sérgio Filipe pega ela, para a gente já fechando, que eu sei que ele me levantou a mão, quando a gente chega lá e ele diz assim, olha, venha para mim presencial, fez o eletro, diagnosticou que ela tinha uma mediunidade altamente ostensiva, e aí mandou presencial. Chegou lá e falou assim, olha, você, além de estar com a mediunidade super ostensiva, fez um desenho lá e descobriu que ela tinha encosto. Encosto é entidade. Você não fez desobsessão, mas eu mandei ela fazer desobsessão. Ela fez desobsessão, porque eu já sabia que tinha espírito no campo. Ela viu a entidade na regressão de memória que ela fez, a mesma entidade que aparecia na regressão de memória, que está perseguindo ela há séculos. E ela vai para o Dr. Sérgio, que valida o que eu disse, dizendo assim, inclusive, a sua obesidade, muitos de vocês não vão achar que também ficou gordinho por causa da tireoide, tem dia dentro minha tireoide. Mentira, hábitos saudáveis, não tem feito atividade física e bota a culpa na pobre da tireoide, ou na liberação de ectoplasma. Não é sobre isso, é mais do que isso. Mas ela, o componente do sobrepeso é também pelo excesso de ectoplasma. Ele disse assim, olha, inclusive a sua obesidade é também fruto desse excesso de energia vital que não está sendo distribuída para aqueles que precisam de você, com mãos. Como você não é espírita, você pode, eu falei para ela, ela fez o curso comigo, né, de barras, falei, você pode usar as barras que não tem ligação religiosa, correndo barras, você vai correr do seu filho, do seu marido, você não precisa de dinheiro, vá colocar sua energia a serviço da vida. Ele disse a mesma coisa, use suas mãos. E se você puder voltar daqui a 2 meses, eu vou conversar com a entidade. Ele está criando um protocolo lá dentro do consultório, o que eu quero fazer na minha sala. Eu atendo aqui, ao mesmo tempo eu tenho uma médium lá, ao mesmo tempo, uma coisa disruptiva. Mas esse cara tem que ser processado. Aí dá a comunicação do obsessor, aí me diz assim, eu vou conversar com o obsessor, eu digo, irmão, por que você está fazendo isso? Volto para a cliente, converso com a cliente, completamente integrado, não precisa ir para o centro para voltar. Eu com minha equipe dentro do meu consultório trabalhando integrado. Ele vai fazer isso. Mandou ela voltar em 2 meses para olhar a perspectiva do que está acontecendo com esse obsessor, que está no campo. Ele percebeu, está aqui com você, e realmente eu preciso conversar com ele. Se você me permitir, volte aqui. Fez um teste de magnetismo, botou numa sala, mediu o magnetismo dela e fez o diagnóstico. Mediunidade, descartou depressão, descartou transtorno bipolar do comportamento que foi diagnosticado. Disse, não é isso. Você tem uma mediunidade ostensivíssima, fruto de uma desarmonia com interferência obsessiva. Eu digo, que bom, validou. Então, na perspectiva da integralidade, um médico como o Sérgio Filipe já consegue, na prática, fazer isso. Não temos 5 minutos ainda não. Já, botou já aí a mãozinha? Fez isso já, né? E aí o que é que ele completa? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. O que ele está dizendo? Para que eu possa harmonizar minha alma, às vezes, eu preciso de uma doença. Mas por quê? Porque a punição, não. Eu, por estar desarmonizado comigo mesmo, eu desarmonizo as minhas células e, por tabela, elas me levam a harmonizar minha alma. Olha que legal. Ah, O paciente com câncer de mama que eu estou tratando, ela, câncer de mama, tirou as 2 mamas. Eu sei que o câncer de mama tem uma perspectiva também, pode ser genética, mas tem uma perspectiva epigenética. E a gente sabe que os cânceres ductais são os mais prevalentes. Os cânceres de glândula são menos prevalentes. Ela teve um câncer ductal, só que para a gente que estuda a medicina germânica, a gente sabe que o câncer ductal, na fase que ela se encontrava, ela está na fase de cura. Para a medicina, olhou, arranca as mamas.
arrancou as mamas dela, mas não arrancou uma só, arrancou as duas. Para fazer logo a cirurgia plástica, botou a mama de um lado, botou do outro. Gera um choque. Fez esvaziamento axilar para tirar os linfonodos e diz que tem metástase. Eu não posso falar isso aqui porque eu estou publicamente dizendo, mas eu falei isso dentro de uma aula e aí tinha um cara de medicina falou assim, mas você não pode dizer isso. Eu digo sim porque é real, vocês não estudam, vão estudar. A ciência tradicional acha que uma célula da mama vai migrar e vai para o osso. Vai achar que uma célula da mama migra e vai para o pulmão. Não existe isso. Se existisse isso, você não poderia doar sangue se tivesse câncer. Se você tem HIV, você não pode doar sangue. Se você tem hepatite, não pode doar sangue, porque tem marcadores no sangue que mostram que o vírus segue para a pessoa que recebe o sangue. Por isso que é contraindicado. Câncer não. Se eu tiver câncer e doar sangue, eu posso. Se eu passasse o câncer de um lugar para o outro, a pessoa que pegou meu sangue levaria a possibilidade de desenvolver um câncer. São conflitos que a pessoa vive. Ela viveu um conflito de separação e contato, que foi a mama, e depois na terapia eu vim identificar que ela é isso. E o osso, um grande grau de desvalorização que ela passou numa relação de trabalho, e isso gerou células cancerosas na torácica. Então ela tem 2 cânceres pela medicina, um câncer de mama e um câncer ósseo. Mas não foi o câncer da mama que migrou para o osso. Ela teve um câncer ósseo fruto de um conflito biológico que levou a esse câncer do osso. Está tratando normal, eu não tiro ninguém do seu tratamento, faça sua químio, faça sua rádio, faça o que você quiser. Mas vamos tentar na perspectiva multidimensional que você é. Então ela está no hospital fazendo tratamento espiritual, ela está fazendo técnicas integrativas, está meditando, mudando o hábito alimentar para tratá-la na multidimensão do que ela merece ser tratada. E não assim, você está nos cuidados paliativos, foi o que ela ouviu. O médico já colocou ela no cuidados paliativos, só que ela é de cuidados paliativos. A pessoa é especializada em cuidados paliativos. E ela está nos cuidados paliativos. Para ela é uma questão de morte. Quem vai para cuidados paliativos não significa que vai morrer, mas significa que a medicina não tem mais o que fazer. Ou seja, tem o que fazer, entre aspas, dar os cuidados paliativos, melhorar a dor, ajudar ela para ficar um pouco mais funcional até esperar a morte. Se ela ali concorda com isso, aí vem a grande questão, vou terminar, se ela ali concorda com isso, ela está batendo o martelo de que ela não tem mais como viver nesse corpo. A morte pode ser uma cura? Pode. Ela cura daquele mal. A harmonia da alma dela precisou vivenciar o câncer para se harmonizar e encontrar um outro caminho de ressignificar sua própria história. Só que as pessoas não conseguem tirar lições das doenças. Elas acham que é castigo, eu não mereço, eu sou vítima, o que foi que eu fiz? Sempre fui uma pessoa caridosa, como é que eu vou ter um câncer? Por que não? Às vezes são formas de expurgar, drenar aquilo que você está no perispírito como forma de se melhorar e avançar no seu processo evolutivo. Então, para finalizar, que fique a dica para vocês. Quando vocês olharem para a saúde humana, e o segredo da saúde humana é a perspectiva multidimensional. Quando vocês reduzem o olhar na saúde humana a meramente a construção biológica ou mental, vocês não estão na perspectiva multidimensional do ser. Quando vocês incluem todos os níveis de complexidade, sem negar que ela precisa fazer, ou eu preciso fazer o tratamento físico, o tratamento mental, o tratamento emocional, o tratamento energético, mas inclua o ser na perspectiva espiritual. E para que isso se dê, é preciso se conhecer. E aí, fechando com a frase de Joana do livro Ser Consciente, que é a melhor frase que eu tenho como perspectiva da busca desse ser integral, ela diz: o ser que é consciente, ou seja, para ser consciente desse lugar que eu estou tentando trazer para vocês, deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. Autoanálise significa autodescobrir-se, autoconhecer-se. E se autoanalise disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, nem se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Então, busque descobrirem-se quem são, para que, encontrando-se com a essência divina que vocês são, vocês consigam alcançar a perfeita harmonia da alma, tendo assim a saúde integral e descobrindo o segredo da vida com plenitude e harmonia possível no mundo material. Eu agradeço a atenção de vocês e termino deixando agora as palavras para eles. Muita paz. Luciana Fonseca pergunta. Então fala nos títulos do livro rapidinho.
Cura e Autocura, de André Moreira. Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles. O livro Saúde Espiritual, de Alírio Cerqueira Filho. O livro Você é a Sua Cura, de Deepak Chopra. O livro O Consolador, onde tem a questão que Emmanuel faz, justamente explicando a 95, né, se eu não me engano. Questão 95 sobre a saúde. E tem outras obras que não são da área, né, diretamente como o Deepak, essa aqui é a Anatomia da Cura, que eu recomendo, de que o significado da doença física, mental e espiritual. O de Joana tem o autodescobrimento, que ela fala da saúde, o ser consciente e por aí vai. Então são muitos livros, esses são alguns que eu sugiro que vocês leiam. E vai ter citações dos livros da codificação do Evangelho, vai ter citação dos livros, o livro dos Espíritos nessas obras. Mais perguntas? Vocês aqui, me perguntam. Vai, minha amiga. Vai dar o microfone a ela para a pergunta sair também na gravação? Ou vai ficar só de lá e de cá, tendo que repetir? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, meu amor. Eu não quero, na verdade, perguntar, eu quero te dar, se for um presente. Eu passei 4 meses em coma. Eu quase morri, eu tive EQM, eu tive 2 PCRs. E eu posso dizer a você que... PCR, gente, é paralisia cardiorrespiratória. Quando eu acordei, eu sabia reconhecer, através da audição, quem sempre me dizia, o dia está bonito, esse banho vai ser mais legal, o curativo vai doer, mas eu estou aqui. Que lindo! Vou colocar uma música bem legal para você. E eu sabia também reconhecer quem dizia assim. Não sei por que ainda estão tentando. Ela já está na última. Vai empacotar? Ela vai empacotar mesmo? Vai empacotar para quê? Não aguento fazer esse curativo nela. Esse eu dou olha horrível que do vestido. contribuição. Sabe? E assim... Posso filmar você? Pode. E assim, quando eu acordei, eu ficava na minha cabeça gravando. Eu vou voltar a falar e eu vou fazer queixa de todo mundo. Aí minha mãe começou a perceber, porque eu estava no isolamento da aliança. Minha mãe começou a perceber que quando entrava aqueles que eu gostava, o olho brilhava. Né? Eu tive polineuropatia do paciente crítico, porque foram muitos meses de ventilação, então eu não conseguia me mexer. E quando entrava aqueles que eu, me perdoem a palavra, detestava, eu ficava com cara de brava, tanto que eu ganhei uma pelúcia daquele bulldog francês. Eu tenho 2 bulldogs, eu e minha esposa temos 2 bulldogs. Quando a minha enfermeira na época falou assim, por que você fica com a cara desse cachorro quando as pessoas entram? Aí eu comecei com a fome e eu ficava, né? E vou falar, eu vou chamar de todo mundo, vou reclamar tudo. Aí, não diga o nome não, diga o nome não. Enfim, não. Enfim, né, o gerente, o responsável da UTI, é o cara lá. Aí quando a gente teve um dia que a fome me liberou, eu falei assim, quero que chame tal pessoa. Aí eu peguei, reclamei tudo. Aí ele pegou e mandou chamar a pessoa. Não é possível. Aí eu falei assim, não, você falou isso, não da sua esposa é tal, não da sua filha é tal, você vai inventar uma novela, você mais que isso, mais que... E ele foi assim, eu falei, você vai para o lugar, isso, aquilo, aquilo. Então, o que ela está trazendo, gente, me ajuda a falar de uma coisa que eu não falei durante a fala, a nossa consciência não local. Então, ela está usando o que a perspectiva da ciência tradicional não entende. Como ela é espírito, ela se desloca da consciência do cérebro e a memória é extracerebral. Ela acessa aquilo tudo que está acontecendo. O André cita nesse livro, esse episódio que aconteceu foi uma explicação científica, uma pessoa entrou em parada cardiorrespiratória, ficou em coma, foi para uma cirurgia, e na volta da cirurgia, ele disse assim, onde é que está a minha prótese? A dentadura. Eu sei onde está, porque tiraram, quando eu fui para o centro de cirurgia, eu estava com ela. Mas como assim? A gente não tem como saber. Eu sei onde está na gaveta da segunda, no armário, na 3ª gaveta, que uma enfermeira assim assado tirou da minha boca e colocou lá dentro. O pessoal achou aquilo um absurdo. Aí a pessoa foi rastrear a enfermeira com as características, ela falou assim, sim, eu tirei, no dia que ele entrou em parada e tirou a prótese dele, e eu coloquei lá na gaveta. Então como é que explica, pela visão daí do pessoal que acha que quando você entra em coma você fica completamente inconsciente, se a pessoa está trazendo informações do que ninguém sabia, só ele que pôde ver onde a enfermeira botou e estava lá a prótese dela. Então o que ela está trazendo é muito comum. A energia de quem irradia, o que entrega, a intenção de quem faz já ajuda na recuperação daquele que recebe. Se ela está alinhada comigo no meu tratamento, a gente já tem metade do caminho andado.
se ela resiste para aquela pessoa que chega para atender ela também deixa de receber aquilo que a pessoa poderia entregar de bom. Então o que a gente recomenda? Eu vou deixar a senhora falar de novo. Ficar em permissão. O que é ficar em permissão? É ficar em vulnerabilidade. Eu não resisto e nem reajo ao que você me diz. E eu não alinho nem concordo. Eu fico em permissão. Ficar em permissão é um estado assim, ó, de ok, eu posso, isso funciona para mim. O que não funciona, passa. Se a gente fica nesse lugar, a gente pode receber até o que é aquilo que o outro tem de bom e a gente não consegue receber porque a gente só está preso no que ela tem de ruim. Se ela é uma pessoa irritadiça, raivosa comigo e eu levanto barreira, deixo de receber de Jade, talvez uma potência mediúnica e fluídica de ectoplasma de cura que tocou em minha ferida, cura. Se você levanta a barreira para o outro, você deixa de receber a potência que o outro tem. Porque mais ruim que nós sejamos, nós temos algo de bom, porque nós somos centelha divina. Podemos estar momentaneamente atrapalhados. Então é uma recomendação. Eu entendi. Você ficou injuriado que você ouviu as pessoas falando, ai, essa ferida não fecha, essa mulher aqui não morre, que trabalho, e vira para lá. Ainda mais quando você fica fazendo higiene, muta para um lado, aí puxa você, aí as pessoas que vão carregar, puxa para o outro. A pessoa fica louco que o outro morra. Eu sei disso. Mas gente. Mas é verdade. Eu sou trabalhador da saúde há muitos anos, e eu falava para meus pacientes de domicílio, que dizia assim, eu sei que você quer que sua mãe morra. A pessoa fica assim, mas calma, gente, isso é normal. A pessoa não aguenta mais o paciente com Alzheimer. Você sabe qual o prognóstico de vida para uma pessoa que cuida com o paciente de Alzheimer? 8 anos a menos de quem não tem um paciente com Alzheimer para cuidar. Então a pessoa que cuida de um paciente demente nesse grau de Alzheimer, ela se desgasta tanto que mesmo sendo a mãe que ela ama, o pai que ela ama, é um espírito. Ela não quer mais aquilo, ela não diz. Ela fica assim, meu Deus, por que Deus não leva? Porque é tão pesado ter que te tocar cocô, botar xixi, ainda mais que não tem cuidador, que ela quer se livrar daquele peso. É um peso, mesmo amando. E eu já vivi pessoas que tiveram conflitos disso. Eu amava a mamãe, mas eu queria que ela morresse. Como é que você sabe? Eu digo, claro, minha amiga, é um peso desgramado. É sua mãe, mas é um fardo para você. Não é Cristo que aguenta, não é Irmã Dulce que tem esse nível evolutivo de suportar. Então é óbvio que tem pessoas que já emitem a energia de vaza, tá dando muito trabalho, para dar leito a outro que seja mais leve para eu trabalhar. Então isso acontece na área de saúde, as pessoas não dizem que nada, ninguém é assim, isso aqui. É assim. Não estou dizendo que seja regra, mas de um modo geral isso acontece, tá bom? Só para terminar, né? Finalizar. Para abrir para outra pessoa. O nome de um livro, O Cérebro Espiritual, não sei se você conhece, leia ele. Diga o autor. Não me lembro. Não me lembro, mas é só colocar no Google Cérebro Espiritual. E uma coisa que eu não sabia que o meu espírito fazia, que ele fez, eu ficava atrás do meu médico e dizia pra ele assim, dê seu jeito, dê seus pulos. Aí teve um dia que eu fui na casa dele e não sei como é que eu fiz isso também, eu saí derrubando os livros da estante e falei assim, procure aqui, ó, tratado de medicina de urgência. Você precisa salvar o intestino com a bolsa, eu vou voltar. Se vire, trate de mim como se eu fosse soldado de guerra. E aí depois ele levantou assim, ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E eu ficava zanzando atrás dele, bora. Você ficou quantos dias em coma? 4 meses. 4 meses? Eu fiquei assim zanzando, aí nesse dia que eu derrubei tudo, eu tava bem ruim, ele chegou na capela e falou assim, Deus, se você existe, me ajuda a salvar ela. E nesse dia eu voltei e ele agora, quando ele vai fazer a cirurgia, ele fala assim, Senhor, vamos que eu sou o teu soldado. Eu só sou suas mãos e o Senhor que opera. E assim, como é que eu derrubei aqueles livros? Só Jesus vai ensinar. Tá vendo, gente? Então aí são fatos muito interessantes que a vida nos traz. Dá para mais uma pergunta ou não? Bom dia, não, pergunta, acabou assinando todo mundo pode falar. É, porque depois que a contribuição dela, foi a prova cabal que a gente precisava. Mais uma pergunta, então. Ela ali. Tá pegando ela aí? Pega você? Tá pegando ela? Não. Pra cá? Foi prazer te conhecer. Tudo bom, amiga? Eu passei por essas questões, né, da depressão, tentativa de suicídio, e já confusão na minha cabeça. Eu não entendia eu falar sobre pra chorar, né, porque eu me emociono quando eu falo. Eu também não falei, chorei? Chorar é normal, faz parte. Então, assim, eu tinha muita confusão na minha cabeça, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E tudo que você falou, eu digo assim, meu Deus, parece que foi a cobaia e ele estava afirmando o que aconteceu comigo. Porque você não está só. Estamos todos no mesmo barco. Aí minha família me levava em psiquiatra, eu tenho psiquiatra, psicólogo, gente, sempre que eu falo,
parece que não tem validade, e não é. Não é, claro. Vão ter dois psiquiatras aqui hoje, né? Doutor Tiago e doutora André, que são maravilhosos. Isso, não, é só para relatar como era. Então tinha realmente os diagnósticos, né? Ah, dá com um transtorno depressivo, não, essa depressão, era tanto CID. E eu lembro que quando eu fiquei realmente, né, porque eu vivia dopada de fato, né? E quando eu me dei conta, assim, de mim, assim, um momento de lucidez, eu fui tentar entender tanto assim, e não tinha explicação. E até que, eu vou resumir, até que eu cheguei num centro espírita, e quando eu comecei a ler e a entender, eu entendi, foi que eu vim melhorar, né, nessa questão toda, e eu sempre falo com as pessoas, né, e hoje pessoas que têm depressão, eu digo, olha, é o somatório, é o físico, o psíquico, é o somatório de tudo. Se não abordar de forma integral, vai ficar anos a fio só cuidando da biologia, não vai para canto nenhum. Evolui pouco. Já tem mais ou menos uns 5 anos assim, que eu não tomo realmente medicamento nenhum. A minha ontem eu estava até com minha amiga. Tudo bem que tá te filmando? Não tem problema de filmar não, né? Tá filmando. A gente estava até... ela, né, que passou pelo mesmo que eu, e a gente estava super se divertindo e tal. E a gente manda a filmagem assim para os amigos da gente, né? E eles ficam surpresos como a gente está hoje. Mas é realmente esse somatório que você fala, né? Cuidar do físico, o psíquico e a parte espiritual que é fundamental. Fundamental. Muito obrigado por sua contribuição. Com a fala dela, a gente vai finalizando, né, o seminário, porque tem outros expositores que virão. Vai vir Tiago Campos, depois à tarde André Mascarenhas, depois o nosso amigo Diego, falando do grande terapeuta das almas, que é... Hã? Aí não sou eu, aí são os dois aí. Só para encerrar, a amiga que ela comentou foi eu. Ela falou da minha vida, ela sofreu as experiências que eu sofri. E ontem eu e ela estávamos passeando a tarde inteira no shopping, ouvindo música ao vivo, e depois fomos ali no Mercadão, ouvir música ao vivo. Foi ótimo, perfeito. E eu disse, quebrou, foi embaixo, foi em cima? Macetou? Tocou tudo, de axé a sertanejo, a música romântica, a roda, e eu disse a ela, vamos macetar. Gravar, fazer um vídeo com esse momento, depois de tudo que passamos e sofremos. E aí, quando a gente resolveu filmar, a gente dançando, o cantor desceu do palco e ficou na nossa filmagem, abraçados com a gente. Olha. Ganhamos rosas. Olha, quebradeira. Não dá para acreditar, o dia foi nosso, a espiritualidade preparou para nós. E pegando o gancho dela, do coma, era rápido, viu? Eu acredito que não. Não é por mim não, porque por mim fica a manhã toda. Eu adoro esse papo. O coma realmente é algo necessário e importante. Por quê? Pessoa muda a chave. Eu estava trabalhando um dia, eu fiz uma cirurgia no dente e o médico me autorizou a trabalhar no outro dia. Então eu fui trabalhar normalmente. E lá eu comecei a passar mal, suar frio. E aí eu corri, fui para a cozinha e a amiga foi atrás de mim. Lá eu já desmaiei, caí no chão. Vi tudo branco e só disse assim, meu Deus, minha mãe e minha filha, eu não posso morrer agora. Não me deixe, Senhor, morrer agora. Mas eu já não vi mais nada. Para mim eu estava desmaiada, eu só via nuvens e alguém me puxando mesmo lá para o mundo espiritual. Só que eu sabia as vozes de cada um, a gerente dizendo, tem camomila, faz chá, não sei o que, enfim. Cheguei no hospital, desacordada, vi tudo. Estava engarrafado o trânsito, o motorista reclamando, pedindo abertura, que alguém estava morrendo. Cheguei no hospital, me botaram na maca, me levaram, a pressão dela está 27. E você no estado de consciência alterada, percebendo tudo que estava acontecendo? Não, eu sei, memória extracerebral. Resumindo, acho que 3 dias depois, cheguei no centro espírita daqui de Lauro de Freitas, que trabalha com espíritos incorporados de cura, e que são médicos, e aí o centro espírita lotado de pessoas com doenças seríssimas e gravíssimas, e eu lá totalmente debilitada, com nenhuma doença gravíssima e seríssima, e a primeira pessoa a ser atendida foi eu. Ele disse, olha, tem uma pessoa aqui que precisa de um atendimento urgente, eu vou atender ela separada. E aí eu só fazia chorar, e ele fez assim,
Eu não abri a boca, ninguém sabia no centro espírita que eu tinha passado sofrido, eu não abri a boca. E ele disse assim, a primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, você não ia desencarnar. Você estava programado e planejado pela espiritualidade para que você sofresse um processo de coma de 6 meses. Você ia entrar no processo de coma por 6 meses. Aí eu falei, mas eu estou com uma doença grave, séria. Ele fez assim, não. Você está cheia de problemas, sofrimentos e conflitos. E afastar você. Que você não consegue resolver e solucionar. Quando você entrasse em coma, chega, eu estou me arrependendo e me emocionando. Quando você entrasse em coma, você ia ter um contato direto com seus mentores espirituais, com os anjos guardiões, com os espíritos evoluídos, que iam lhe passar mensagens importantes e necessárias com soluções e respostas para a sua vida terrena e material, que você não está conseguindo resolver e solucionar. Perfeito. Só tem isso pra Eu sei, a gente poderia passar mais tempo aqui ouvindo você, me perdoe ter que cortar, porque o pessoal precisa seguir adiante e pedir a autorização de vocês, que filmei, que se eu posso publicar normal. Está autorizado? Então, realmente, o coma é um processo necessário. Então, às vezes, não. O sofrimento não é necessário. Tem uma frase que diz assim, ó, resume tudo isso. A dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Às vezes, a pessoa passa pelo sofrimento e mesmo no sofrimento não consegue aprender. Talvez para você, no sofrimento de um coma, você ressignificar a sua vida como muitos ressignificam. Ou talvez não, voltasse do mesmo jeito. O que é difícil é passar por um coma e não se modificar. Se não se modifica é porque é uma pessoa muito recalcitrante e rebelde. Mas não é necessário passar por coma para se evoluir. Você pode escolher caminhos de menos dor, de mais amor. Valeu? Então, obrigado a todos. Não precisa chorar. É o que é isso? Oh, Deise aí. Você. Vou filmar, gente. Muitas fé. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, eu podia ter um aniversário melhor do que esse, não podia, tá vendo, gente? Viu, Deise? Vem cá, amor, pra sair na filmagem também? Oh, deixa eu ficar com você. Ela tá filmando. Ó, gente, ganhou um bolinho, tá vendo? Deise não fez bolo nenhum, 50 anos foi um bolão, mas 51... Aí começa. Só quando fica aqui, ó, tira a nossa aqui. Tá filmando? Tá filmando, né? Pronto, filmou. Agora tira a filmagem e bate uma foto. Mas tem que ser no nosso pra gente publicar logo hoje, né? Porque... Aí no nosso agora, que vai ser a foto de abertura. Desde você não tá sendo a filmagem, vai pra cá mais. Aqui, aí. Olha lá, Deise. Tá ótimo. Ô, gente, muito obrigado, viu, gente? Tá vendo? Eu que não aceitasse, não. As pessoas estão querendo. Pode, amor, claro. Por isso que eu trago os livros sempre. Ô, FN, gratidão aqui, gente, ó. FN, gratidão. Eu é que agradeço. O presente, viu, Deise? Quem recebe o presente sou eu. Uma energia dessa, eu vou ficar em casa lá fazendo um negócio de... Aqui, ó, galera. Venha. Joga ectoplasma pra mim. Ectoplasma eu prefiro do que palmas. Isso. Aí, ó. Ectoplasma. É que como tem muito médio de cura aí, ó, joga energia de cura pra mim pra ver se eu me curo de mim mesmo, né? É, muita energia presa. Valeu, gente. Pega tudo. Já tirou? Tirou. Tchau, galera. Que surpresa linda.